Presidente do Ministério Público. Na sessão de 8 de agosto de 2012, com fundamento no artigo 119 do Regimento Interno, foi suspensa a votação do processo 30.186 de 2010, cujo relator é o ministro Valmir Campelo, em função de pedido de vista formulado pelo ministro Zé Múcio. Na ocasião, o ministro Walter Alencar Rodrigues apresentou declaração de voto, acolhendo na íntegra o acórdão proposto pelo relator. Declaro reaberta a fase de discussão e informo que o doutor Rafael Abrita apresentou sustentação oral em nome da Advocacia Geral da União por ocasião do julgamento do referido processo. Passo a palavra ao revisor, ministro José Múcio Monteiro. Senhor presidente, senhor procurador, senhora ministra, senhores ministros, o que nos levou a pedir vista naquele momento, naquele dia, senhor presidente, foi que havia uma decisão recente judicial a respeito desse processo, desse assunto. E depois, de posse do relatório com um estudo mais detalhado, eu vi que o ministro relator, Valmir Campelo, tinha se antecipado até a decisão judicial, de maneira que eu devolvo o processo subscrevendo o acordo do relator. Bem, a matéria... Já começou. Ministro Walter. Senhor presidente, eu gostaria, em primeiro lugar, de elogiar o voto do relator, que é um voto extremamente bem elaborado, consentâneo com a realidade hoje existente no Jardim Botânico. É um voto claro, um voto abrangente e que trata de questões importantíssimas para o Estado do Rio de Janeiro. Na verdade, o grande mérito do voto do ministro Valmir Campelo é expor toda a problemática hoje existente em relação ao terreno do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que hoje, senhor presidente, é habitado por mais de 2.000 pessoas, por mais de 650 famílias, aproximadamente. Nós vemos que dentro do terreno do Jardim Botânico existem 200 e tantas residências que estão construídas à beira do Rio dos Macacos e junto a encostas dentro do Parque do Jardim Botânico. Então nós temos o Jardim Botânico, que é uma autarquia federal, que é uma instituição carioca federal bicentenária, ou seja, com praticamente 2 séculos, e que tem inequívocos interesses coletivos, que ela trai toda aquela vontade de preservar o bioma do Rio de Janeiro para as futuras gerações. Então, nós realizamos, neste processo que está sendo relatado pelo plenário, uma auditoria deveras abrangente em todos os processos de regularização fundiária encetados pela Superintendência do Patrimônio da União do Rio de Janeiro. Essa superintendência é uma autarquia, é um órgão de uma autarquia, que é a Secretaria do Patrimônio da União, que é vinculada ao Ministério do Planejamento. Eu, assim, como disse da primeira vez, que fiz um voto menos abrangente do que o presente, porque a questão suscita estudos, assim, eu concordo com o ministro Valmir Campelo, que realmente fez um trabalho fenomenal, secundado em outro trabalho fenomenal, que foi o parecer da Secretaria do Rio de Janeiro a propósito desta questão relevante. Eu tenho uma pequena divergência com o relator que abrange uma questão fundamental, que está consignada no item 9.3.5.2 do voto de Sua Excelência. Assim, apesar do voto ter sido... está tudo excelente, mas eu entendo que esse item 9.3.5.2, que apresenta a seguinte redação: providenciem o cumprimento de todos os mandados de execução de reintegração de posse. Saliento que existem centenas de mandados de reintegração de posse no Jardim Botânico. Esses mandados de reintegração de posse não foram, de modo algum, executados por influição da Superintendência do Patrimônio da União, que, por razões não explicadas, fez tudo para que não houvesse o prosseguimento das ações de reintegração de posse. Ou seja, é como se fosse uma defesa pessoal do status quo reinante dentro do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Quando se lê o relatório que foi formulado pela Secretaria, fica patente o descalabro existente e a vontade
vontade de fazer prevalecer uma vontade unipessoal em face de toda a legislação existente no país e em face também das centenas de decisões judiciais transitadas em julgado, ou seja, não foram executadas as decisões judiciais por solicitação da Superintendência AGU. Eu considero, senhor presidente, após analisar os autos, que existe assim, uma possibilidade veemente da prática de crime por parte da Superintendência do Patrimônio da União. Ou seja, ela atuou no sentido de fazer prevalecer a sua vontade em detrimento da lei. Também, senhor presidente, a manifestação da Secretaria do Tribunal propõe rejeitar as razões de justificativa da superintendente e aplicar-lhe multa. E eu, assim, examinando agora, eu não tive possibilidade de adiantar, porque foi tudo muito rápido. Eu acho que é devida a aplicação de multa pelos descalabros causados ao normal prosseguimento dos procedimentos pela Superintendente do Patrimônio da União no Rio de Janeiro. Então, voltando ao item 9.3.5.2, providenciam o cumprimento de todos os mandados de execução de reintegração de posse concedidos por meio de decisões judiciais transitadas em julgado em respeito à coisa julgada, e cita a Constituição o eminente ministro relator, tempestivamente dentro dos respectivos prazos. Até aí, presidente, mais uma vez, eu endosso a íntegra do pronunciamento de Sua Excelência. Agora, eu não posso, senhor presidente, sem tirar completamente os efeitos do postulado inicial do item 9352, dar o prosseguimento, sem prejuízo de ser previamente avaliada, inclusive dos pontos de vista jurídico e operacional, a possibilidade de ser comprovadamente oferecido e tempestivamente providenciado reassentamento para cada ocupante de comprovada baixa renda familiar, caracterizada pelo decreto que cito nesse momento. Eu entendo que a parte final desse dispositivo praticamente impede ou anula a parte inicial, porque embora Sua Excelência, com a sabedoria que lhe é peculiar, tenha determinado que os mandados judiciais sejam cumpridas, a exigência de que seja comprovadamente oferecido o reassentamento já tira a força da decisão de tirar esses invasores da área pública do Estado do Rio de Janeiro. Não há, senhor presidente, porque esse é o dispositivo fundamental de toda a questão. Ou o tribunal enfrenta essa questão, ou a questão vai ser postergada pelo próximo centênio. Ou seja, nós não vamos tirar ninguém, nós sabemos que encontrar áreas públicas capazes de possibilitar o assentamento de populações, ou seja, de 2.000 pessoas, é um desafio difícil para a administração pública, para o Estado brasileiro. E, assim, nesse caso, nós vamos permanecer, assim, apesar de todo o empenho do TCU, da Justiça, assim, dos milhares de decisões judiciais, das milhares de decisões transitadas em julgado, vai permanecer tudo como está. Então, o meu único dissenso com o eminente relator, friso, cujo voto endosso na íntegra e trata da questão de uma forma da mais correta apreciação, assim, tem esse pequeno dissenso. Assim, o meu único ponto de desencontro com Sua Excelência é a questão: nós vamos determinar que se tire essas pessoas ou nós vamos falar, não, tira quando encontrar uma residência apropriada que essas pessoas aceitem. Então, o ponto que eu submeto ao plenário é esse. E também eu proponho a aplicação de multa à Superintendente do Patrimônio da União, porque o relatório formulado pela Secretaria relata uma série de condutas absolutamente incondizentes com o cargo dessa pessoa, que obteve paralisar a reintegração das áreas públicas constitutivas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. No resto, senhor presidente, só tenho elogios ao eminente relator.
Antes de passar a palavra ao ministro relator, eu faço duas perguntas formais ao ministro Walton. Vossa Excelência, então, propõe que no item 9352 seja termine sectado, nos respectivos prazos. Seja cortado para se reduzir, para tirar a parte final, sem prejuízo, sem né? possibilidade, sem prejuízo. Perfeito. E o valor da multa, Vossa Excelência já... 20 mil reais para superintendente e 15 mil reais para a senhora Célia Chagrodsky, que é a coordenadora de destinação de imóveis. Com base no artigo 10 mil reais para a coordenadora. 58.2, artigo 58.2, infração norma legal, 20 mil para a superintendente. Qual o nome da superintendente? Marina Ângela. E Célia Sandrovski, 10 mil. Na fase de votação, já é um hábito do tribunal, o Ministério Público pediu a palavra. Presidente, apenas para dizer, senhor presidente, que a proposta apresentada pelo nobre relator concilia princípios do direito à moradia e à preservação do meio ambiente, ambos assegurados pela Constituição Federal. O nobre relator consegue, com a proposta que apresenta, resolver uma questão que vem há muito tempo, desde Dom Pedro II, sendo levada aos tribunais, senhor presidente. Então, está de parabéns o nobre relator pela proposta que apresenta, senhor presidente. Com a palavra, ministro Valmir Campelo. Senhor presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral, senhora ministra. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao eminente ministro Zé Múcio por ter discutido conosco durante muito tempo a respeito desse voto e ter, entendido a nossa proposta e também em função da solicitação que todos nós sabíamos que estava em andamento realmente um entendimento. Em segundo lugar, senhor presidente, senhores ministros, eu não poderia deixar aqui de agradecer mais uma vez ao eminente ministro Walter Alencar Rodrigues pelas suas palavras elogiosas ao nosso trabalho nesse momento, desse processo, e também pela colaboração que o eminente ministro presta nesta ocasião, pela sua sabedoria jurídica e pelo interesse que ele tem com a coisa pública. Realmente é um assunto bastante complexo. Se não fosse, não teria 204 anos que se tenta resolver esse problema e não se consegue até hoje. Eu acho que não é assim função do TCU determinar alguma coisa nessa área que foge um pouco à sua competência. Nós temos que realmente verificar de que maneira nós poderíamos fazer isso. É uma situação que já vem se arrastando, como eu disse, há 204 anos, desde a época quando Dom Pedro, ele tornou aquelas terras, desapropriou o antigo engenho velho, dando origem que pertencia antes a uma casa de pólvora e que antes os seus próprios moradores foram morar em vilas lá dentro da área concedida que é por Dom Pedro, para que realmente pudesse ser designado para o fim que se propunha. E de lá para cá, várias irregularidades foram constatadas. Por que eu não propus a punição de imediato? Eu não propus porque nós iríamos chegar até lá perto de quem desapropriou primeiramente e transformou a casa de pólvora exatamente para servir como jardim botânico do Rio de Janeiro, que é um cartão postal. Diga-se de passagem, o eminente ministro Walter Alencar Rodrigues, ele faz uma peça do seu voto de colaboração, dizendo o que representa o Jardim Botânico, não só para o Rio de Janeiro, belíssima cidade do Rio de Janeiro, para o nosso país e para o mundo inteiro, que é realmente um cartão postal. Mas nós temos que ter esse cuidado, porque até mesmo da maneira que eu estou propondo,
que haja esse entendimento entre todas as partes, serão eles que vão dizer como é que deve ser feito. Porque a área do Jardim Botânico, do perímetro da área do Jardim Botânico, é uma área que foi delineada aí, mas não em termos de cartório. Não existe ainda oficialmente em cartório quais são os seus reais limites. E a oportunidade que nós estamos dando, como eu li o meu voto na sessão que foi pedido vista do processo, nós pedimos que os moradores, o IPHAN, a Secretaria do Patrimônio encontre uma maneira, juntamente com o órgão de conciliação do próprio governo, e apresente o TCU. E nós determinamos os prazos que serão obrigados a serem apresentados aqui para que o TCU vai monitorar. Aí sim nós vamos estipular se o não cumprimento desses prazos, dessas providências que serão feitas, então nós vamos realmente punir aqui os responsáveis que não cumpriram a determinação do TCU. Eu queria fazer rapidamente, senhor presidente, mais uma vez, como voto complementar, mais uma vez agradecer ao eminente ministro Alencar Rodrigues, por meio da declaração de voto disponibilizada, que agregou, sem dúvida nenhuma, importante, e volto a repetir, reflexões jurídicas sobre o tema, além de sugerir acréscimos na proposta de acordo que apresentei na sessão do dia 8 de agosto. No tocante à sugestão de determinação ao IPHAN e ao Ministério do Meio Ambiente, para que realize estudos tendentes a promover a desapropriação da área, eventualmente objeto da ação judicial, com decisão favorável ao ocupante irregular, entendo adequada. E estou até de acordo com a linha da decisão desses autos, no sentido de manter e preservar a área de interesse do Jardim Botânico. Eu estou porque nós sabemos de antemão que não há nenhuma também, além da preocupação que o ministro tem, mas não existe nenhuma decisão que faça com que proteja o morador definitivo como transitado, uma ação transitada e julgada, para que fizesse ele continuar como definitivo naquela área. E nós não sabemos qual será a área a ser delimitada, se algum morador está dentro ou fora daquela área. Por isso é que precisa, em primeiro lugar, saber qual é a área que precisa ser delimitada, dita isso por todos aqueles que estão envolvidos, para que a gente possa realmente eles possam sugerir ao TCU as tomadas por eles das decisões. Eu digo também que desde 1965 o próprio governo pôs e vazou lá dentro. Quando pôs a Light, em 1965, e em 1968 o Serpro lá dentro. Então, são providências que nós temos que apurar, vamos verificar de quem é a responsabilidade de tudo isso. Então, essa parte eu não vejo nenhum problema. Quanto à sugestão de instaurar, no âmbito do TCU, novo processo para apurar a responsabilidade administrativa de gestores da Secretaria de Patrimônio da União, entendo que esta questão, ao menos neste momento, vai de encontro à minha proposta de acatar as razões justificativas, conforme o item 9.1 da minuta de acórdão. Por outro lado, a determinação de monitoramento incluída na minha proposta, por meio do envio de relatórios trimestrais dos órgãos envolvidos, conforme item 9.3.4, pode identificar a tempo eventuais ações indevidas ou omissões dos gestores, com a consequente responsabilização por parte do tribunal. Adiro à proposta do encaminhamento de cópia do relatório e voto e acórdão ao Ministério Público e ao Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, para eventual apuração de responsabilidades, pois entendo que estes órgãos, sim, poderão atuar de forma independente e de acordo com as suas competências constitucionais e legais.
Essa foi até proposta também pelo eminente ministro Alton Alencar Rodrigues. Nesse passo, também incorpora a minha proposta o encaminhamento de cópia do relatório, voto e acordo à Assembleia Legislativa e à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Esses novos destinatários da deliberação que vier a ser adotada passam a constar, portanto, do item 9.10. Então, senhor presidente, esse é o meu voto complementar, mais uma vez agradecendo ao eminente ministro Alton pela colaboração prestada. Não acato, porque eu acho que nós teríamos que ir até quase 1808. Bem, na fase de ministro Alton. Apenas para, mais uma vez, dizer da qualidade técnica, da objetividade do voto do eminente relator. É exatamente por essa razão que eu estou aderindo a ele em praticamente tudo, com exceção desses itens. Apenas em tom algo prosaico, eu gostaria de ler apenas um único parágrafo que hoje é do meu voto, que diz o seguinte: a propósito, o que está a ocorrer no Jardim Botânico do Rio de Janeiro bem demonstra o nível de apreensão entre nós da significação do conceito de patrimônio público e cidadania. Em comparação, seria inconcebível cogitar que áreas públicas do Hyde Park, em Londres, ou do Central Park, em Nova York, ou do Bois de Boulogne, em Paris, pudessem ser objeto de tal atentado. Qualquer ousadia semelhante à que hoje se perpetra no Rio de Janeiro seria objeto de revolta popular em defesa do meio ambiente. Em exemplo grotesco, a utilização das áreas do Horto Florestal do Rio de Janeiro para a finalidade de regularização fundiária ou a continuidade da sua habitação é hipótese idêntica à da utilização da Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, para assentamento popular dos mendigos que ali habitam ou habitavam em caixotes de papelão. E, além disso, senhor presidente, hoje, dentro dessa área, nós temos mais de 200 famílias habitando as beiras do Rio dos Macacos e as encostas das montanhas. Ou seja, nem em área particular se pode dar continuidade a tal habitação. Essas pessoas têm de ser removidas da mesma forma como são as pessoas que habitam as beiras dos rios, dos demais rios do Rio de Janeiro. Essas pessoas não têm título para proceder à continuidade dessa habitação nessa área. Então, concluindo, a adoção da proposta daquele item mencionado significa simplesmente que, quando houver área disponível para regularização fundiária, tira-se essas pessoas e provavelmente elas não vão aceitar. Primeiro, porque são pessoas que têm nível econômico incompatível com a continuidade da moradia na região. Ou seja, tem ricos, gente rica morando ali. Segundo, essas áreas já trocaram de mãos muitas vezes. Algumas são ocupadas por filhos de funcionários do Jardim Botânico, que já morreram. Ou seja, preserva-se aquela habitação para a família como se fosse um bem hereditário, que não é bem público, tombado, que fica utilizado para fins de interesse público. Então, assim, ninguém vai querer sair do Jardim Botânico enquanto não forem retirados à força, porque não existe nada melhor que aquilo ali, a não ser Vieira Solto. Isso, Valmir. A proposta nossa, no caso, é só deixa bem claro para o pessoal de baixa renda, né? Foi a proposta que nós fizemos na ocasião. Senhor presidente, eu queria apenas, para relembrar e para deixar bem claro, inclusive para os senhores ministros, que eu não li, afinal eu acabei não lendo a proposta que eu fiz como acórdão, para deixar claro quais são as providências e que muita coisa aqui vai ser prosseguido. Há uma sequência de prazos que são dados pelo TCU para que seja cumprida a determinação hoje do TCU. Seria o seguinte, o resumo, o acordo é muito grande, mas eu fiz apenas nessa folha a síntese do acordo. Seria acolher as razões de justificativa dos gestores. Aí eu não poderia, se eu estou acolhendo, eu não posso multá-los.
eu estou, não é nem parcial, estou acolhendo porque eu fiquei convencido dessa necessidade. Tornar definitiva a determinação da medida cautelar, é uma que era até preocupação também do ministro Alto, quando nós, de algum tempo atrás, nós liberamos uma medida cautelar proibindo, mais uma vez, né, a ocupação até que o TCU verificasse o mérito. Então eu estou tornando essa medida cautelar definitiva. Quer dizer, então, se por acaso vier a ocupar, será então imediatamente punido, responsabilizada a pessoa que manda fazer. Determinar o cumprimento pelos órgãos ou entidades em ordem sucessiva de prazo dos subitens seguintes. 3.1. Que findem, dentro de 60 dias, a delimitação da área de interesse e essencial às atividades do Jardim Botânico. Quer dizer, dentro de 60 dias, são eles que vão definir qual é realmente a área de interesse essencial às atividades do Jardim Botânico. No prazo de 90 dias, se for todo, aí tem que tirar tudo. Tem que tirar, inclusive, o SERPRO, tem que tirar o IFAM, tem que tirar todo mundo. Não é isso? Mas quem vai dizer são eles também, porque nós iríamos atropelar também, nós não sabemos. Porque desde a época dos escravos, daquela ocasião, já existia gente morando lá. E eu estou me baseando, não só como cidadão, mas também como constituinte que fui, do direito de moradia para todos também, e respeitando a cidadania de cada um. Se vai mudar, tem que se proporcionar algumas condições para que se mude. No prazo de 90 dias, para que adotem as medidas cabíveis para a formal transferência ao Jardim Botânico de todos os seus bens imóveis, inclusive o horto florestal, até que sejam averbadas ou registradas em cartório as delimitações exatas da área abrangida pelo parque. Volto a repetir, até hoje não tem nada em cartório. Como é que nós vamos dizer qual é a área que não tem? Será que ganharia na justiça alguma coisa nesse sentido? Que findem dentro de 300 dias. Então, dentro de 300 dias, nós teríamos que ter o assunto resolvido. A delimitação da área essencial às atividades do Jardim Botânico e a conclusão da revisão dos respectivos tombamentos, fazendo-se a averbação e ou registro dos imóveis. Inclusive, eu estou determinando que, no caso, dentro de 300 dias, teria que ter o tombamento, a averbação e o registro no cartório de imóveis. O envio ao TCU, é aí que nós vamos acompanhar, e a nossa unidade técnica vai fazer o monitoramento, o envio ao TCU de relatórios trimestrais sobre as medidas adotadas para o cumprimento das determinações deste acórdão. Tão logo sejam definidos e regularizados em cartório os limites territoriais do Jardim Botânico, que adotem todas as medidas para a obtenção da reintegração de posse de qualquer outra área do parque ocupada indevidamente e não contemplada com correspondente decisão judicial transitada em julgado. E outras determinações à SPU do Rio de Janeiro e ao IBAMA que estão melhor detalhadas no acordo proposto. Esta é a proposta que eu acredito mais conciliatória que pode existir e que vem realmente atender, acredito, a todas as partes. É a discussão, a ampla discussão democrática que tem que se dar, não só entre os órgãos do governo, o IFAM, o IBAMA, a SPU, o Ministério do Meio Ambiente, né, a comissão de conciliação que existe e os moradores também participando sobre isso aí. É isso aí que eu... Agora aqui, senhor presidente, eu aceitei as três sugestões do ministro Alto. Foi as sugestões já lidas por mim. Tá. Ministro Alto, ministro Valmir Campelo, eu gostaria de fazer uma ponderação a ambos. Na verdade, no item 9.352, é dito pelo ministro Valmir Campelo que deve ser providenciado o cumprimento dos mandados de execução de reintegração de posse. E, óbvio que isso vai ser conduzido sob a tutela jurisdicional. E, na minha opinião, cabe ao juiz que estiver conduzindo o processo avaliar o direito de moradia contrastado contra o direito do Estado de ver reintegrada a posse.
Ou seja, apesar de entender que é razoável a nossa preocupação com os direitos de moradia da população de baixa renda, eventualmente que esteja habitando o Jardim Botânico, isso será ponderado pelo juiz. Eu entendo que há uma certa extrapolação da nossa competência, né, para dizer ao juiz o que deve ser levado em consideração, não. Nos processos de cumprimento dos mandados judiciais de reintegração de posse, o juiz, à frente, deliberará em cada caso sobre o caso concreto. No fundo, nós estamos falando, Vossa Excelência dá um exemplo de justiça social, mas me parece que talvez não seja necessário... Qual é o item que Vossa Excelência... Exatamente o item do ministro Alto, o 9352, que condiciona os mandados de reintegração de posse à demonstração de que há uma possibilidade de ser oferecido reassentamento para cada ocupante de baixa renda. Eu até concordo em tese, em substância, com Vossa Excelência. Eu só acho que não é um assunto que o tribunal deva se miscuir. Mas o ministro Raimundo Carreiro pode lançar luzes a esse assunto. Exatamente. Tanto o ministro Alto quanto Vossa Excelência acabou de citar, eu trouxe por escrito isso. Sabia que você ia fazer. Eu trouxe por escrito, porque veja bem, relator, Vossa Excelência diz aqui no item 9.3, determinar o cumprimento sucessivamente, etc. tal, e chega no item 9.3.52, o cumprimento, providencia o cumprimento de todos os mandados de execução de reintegração de posse concedidos por meio de decisões judiciais sanitárias julgadas. Veja bem, os princípios constitucionais, senhor presidente, é o que Vossa Excelência acabou de dizer. A justiça é quem faz cumprir suas próprias decisões. Então, na minha visão, não cabe ao tribunal determinar que se cumpra uma decisão judicial. Então, eu estou de acordo com o texto, só, menos isso. Inclusive, eu redigi aqui assim, determinar que providenciem, apresenta a esse tribunal, a cada 6 meses, relatório, contendo informações, etc. e tal. Sem dúvida. Vossa Excelência está corretíssimo. Era a minha observação primeiro que eu queria fazer. A segunda... observação também, presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência. A outra sugestão que eu queria dar a Vossa Excelência, título de sugestão, e Vossa Excelência avalie o plenário, é o seguinte, vejo quantos órgãos estão envolvidos aqui nessa questão, não é? Aqui, só que Vossa Excelência citou aqui no ACOT, tem o Ministério do Planejamento, o SPU, que é o SPU, o Jardim Botânico e o IBAMA, que tem que trazer essas questões. Então, minha sugestão, presidente, é de que Vossa Excelência falasse aqui no acordo de forma colegiada. Quer dizer, existe a comissão de conciliação. Isso, então formava esses órgãos que formavam a comissão para trazer isso. Já existe, mas são eles. Eu acho que se Vossa Excelência botasse no acordo, ficaria mais claro. Na minha visão, porque imagina esse processo ficar, vai, volta, se reúne e toma uma decisão colegiada. Então, simplifica o processo e facilita, inclusive, a fiscalização. Onde tem esses órgãos aqui, seria o colegiado. O outro ponto, aqui onde Vossa Excelência fala lá no item 9.5, que, na verdade, é o subitem 9.5.1, onde Vossa Excelência diz que, para eles apresentar, no que tange aos demais projetos de regularização em curso, e nos que doravante se inicie e promovam com a medida prévia a devida consulta ao IBAMA, ao IFAM e aos demais órgãos correlatos, etc. 9.5.1. Eu sugeri a Vossa Excelência que incluísse também a Defesa Civil. O ministro Alto Alencar fez uma observação aqui que não pode passar desapercebida. Tem gente morando lá num pé de serra que não tem a menor condição de estar lá. Até por segurança. Nós vimos o que aconteceu lá em Petrópolis. O deslanche de lama em cima matou. Exato. Então, inclusive a Defesa Civil. Né? E quanto essas sugestões que eu tinha para dar a Vossa Excelência. O outro, presidente, o do reassentamento, eu entendo que, como Vossa Excelência fala de baixa renda, o ministro aqui disse que tem gente rica lá, mas aqui se está tratando dos de baixa renda. Exatamente. Então, o governo, presidente, o governo tem a Minha Casa Minha Vida. Ele tem todas as condições em querendo de fazer esse reassentamento. De fazer, dentro desse prazo de 90 ou 300 dias, de fazer esse levantamento e reassentar essas pessoas num lugar seguro, com a casa para eles, com o seu registro da sua casa própria e tudo, que poderia até abrir uma exceção, eu não sei as condições lá de financiamento da Minha Casa Minha Vida, e, em forma indenizatória, dava esse lote para eles lá. Quer dizer, se o governo quiser resolver isso, não tem a menor coisa, que eles têm um instrumento
certo que é a minha casa, minha vida, de fazer. Na comissão pode ser levado isso. Então, eram essas O ministro Alton pediu a palavra. Apenas para esclarecer que hoje nós temos 210 mandados, ordens judiciais de reintegração de posse. Essas ordens judiciais, esses mandados, são obtidos a partir do término de um processo de conhecimento em que se verifica a regularidade da posse, da propriedade da União Federal. É a parte final do processo, já entra na seara da execução, que ocorre uma vez comprovada a propriedade da União e como término do procedimento de execução. Esse processo de execução se inicia por requerimento da própria União Federal, por meio dos seus órgãos competentes, e é executado pela AGU. E o que nós vemos aqui é que esses mandados judiciais não foram cumpridos em razão de gestões tendentes a promover regularização fundiária dentro de áreas públicas tombadas, gravadas com a finalidade especial, áreas de uso comum do povo. Isso é uma absurda temeridade, assim. Então, assim, a permanência dessas pessoas no Jardim Botânico, sobretudo aquelas que têm contra si ordens judiciais, no sentido de que elas saiam daquela região, assim, é um desrespeito ao Estado de Direito. É o que eu considero. Bem, eu vejo que há uma convergência quanto à desnecessidade dessa complementação do item 952. O ministro... Então, basicamente, o ponto de divergência passa a ser a aplicação ou não da multa, já que o ministro Valmir Campelo acatou, pelo que eu vi, as sugestões do ministro Alton, do ministro... Só não das multas. Certo. Então, a matéria continua em discussão. A parte final foi retirada. Foi retirada pela anuência do ministro Valmir Campelo, a quem agradeço. Não, foi retirada só essa parte final sobre isso que o Alton propôs e que eu acatei, tá certo? Agora, quanto à multa, não. Relação da multa, não. Bem, do item 9352, a partir da sem prejuízo de ser... 9352. Está retirando. Está retirando porque isso é uma matéria de avaliação judicial, né? Na verdade, ninguém duvida dessa importância do que o ministro Valmir Campelo assim afirmou, mas apenas talvez não fosse conveniente o tribunal. Claro, ministro Haroldo Cedrais com a palavra. Eu acho que esse é um assunto... Com a sugestão que ele acatou no sentido de que eles caminhem em 90 de relatório de cumprimento, eu acho que já atende perfeitamente. Já atende perfeitamente. Inclusive o ministro Alton, que também sugeriu ao final. Obrigado. Ministro Cedrais com a palavra. Senhor presidente, esse é um assunto complexo, um assunto antigo, e que na tarde de hoje nós estamos aqui a tentar trazer alguma contribuição a essa questão do respeito às áreas públicas federais no Brasil. E mais do que isso, eu acho que já estamos aí adentrando num aspecto importante do crescimento desordenado das cidades brasileiras, que é em relação ao planejamento e a polícia administrativa municipal, que extrapola naturalmente aqui aos deveres e às condições de atuação do nosso órgão de controle. Senhor presidente, eu não posso deixar também de enaltecer esse trabalho que, no fundo, trata-se de um primor de voto, de acórdão agora, do eminente decano e dos ministros que estão contribuindo com esse trabalho do decano, no caso o ministro revisor, o ministro Zé Múcio, o ministro Otto Alencar, com extraordinárias contribuições, o ministro Carreiro, todos que estão participando desse debate, porque de fato temos que ter um fim nessa questão. É lamentável que tantas decisões judiciais já transitadas, como aqui ressaltou o ministro Alton, não tenham sido sequer observadas, nem pelos gestores, nem pelas autoridades municipais, que teriam também seus poderes enquanto polícia administrativa municipal. Entendo que o direito constitucional de ir e vir é um direito pétreo. O direito de fixar-se no Brasil foi esquecido, não há respeito sobre ele. Então, as invasões ocorrem a cada dia no país como se isso fosse uma coisa normal. Eu acho que nós herdamos de um período lamentável, talvez autoritário da nossa vida nacional, essa questão de
se esquecer completamente o planejamento do Estado. O planejamento municipal foi totalmente desprezado. Não existe praticamente em quase todos os municípios brasileiros o chamado cadastro municipal. E se a gente olha os exemplos lá fora, e se o ministro Walton compara com a invasão do Hyde Park ou qualquer outra área pública em qualquer país, eu comparo que, lamentavelmente, ninguém entendeu ainda a importância para se fazer frente às demandas na área de mobilidade, de saúde, de coleta de lixo, de saneamento, de preservação de vários mananciais que existem em tantas grandes cidades brasileiras, como é o caso esse do Jardim Botânico, que além do patrimônio da humanidade, que é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, com a preservação de tantas espécies, com tantos trabalhos técnicos e científicos já de conhecimento do mundo, importantes para a preservação da nossa flora. Então, senhor presidente, eu acho que de fato é insustentável, porque não é possível que decisões judiciais calcadas em votos também extraordinários, como no caso dos votos que eu já tive a oportunidade de ler, principalmente daqueles que recebi mais recentemente em meu gabinete, como um voto do ministro Herman Benjamin do STJ, que não teve consequência nenhuma. A minha preocupação na tarde de hoje é de que essa proposta que nos traz o ministro Walter Alencar, de fato, ela seria, sem dúvida, o melhor dos mundos. E eu estou vendo que o melhor dos mundos não seria possível ainda. Até porque, se nós olharmos os jornais do Rio de Janeiro nos últimos dias, em sabendo que esse assunto estaria aqui na nossa pauta, e um assunto não só do ponto de vista econômico, do ponto de vista patrimonial, do ponto de vista social importante para a cidade do Rio de Janeiro, nós estamos vendo que cada um dos postulantes à gestão da cidade tem uma proposta especial para esses casos, ou seja, soluções existem. O que o ministro Valmir Campelo tem que trazer agora, ao final desse trabalho extraordinário que Sua Excelência nos brinda na tarde de hoje, seria de fato uma maneira e uma forma de que essa contribuição do TCU não vá para as gavetas, para que essa decisão do TCU tenha consequências. É o que eu espero que seja o resultado final desse trabalho, porque as razões estão bem aqui explicitadas pelo relator, pelo ministro Walton e por todos que estão preocupados com esse problema, que não é só do Rio de Janeiro, é, portanto, um patrimônio que pertence à humanidade, ao Jardim Botânico, mas é porque não é possível que o Brasil continue a passar para o mundo essa impressão de que aqui não tem lei, de que as leis não são obedecidas, que não existe nenhum tipo de planejamento no país e que qualquer um pode se instalar em qualquer lugar, que o poder público um dia vai trazer uma casa de presente com todas as instalações necessárias à sua boa sobrevivência. Então, senhor presidente, existem nos países desenvolvidos as chamadas cortinas virtuais, que nós nem sequer sabemos que elas existem, ou aqui ninguém comenta isso. Então, ninguém se fixa em um país desenvolvido sem informar a comuna onde está, porque está, mesmo que seja temporariamente, mesmo que seja num quarto de aluguel, mesmo que seja numa sala ou num quarto de visitas em qualquer residência. Passados 30 dias, ele tem a obrigação de se dirigir à comuna e informar que ele está ali, porque se houver um incêndio, se houver a necessidade de um médico, aí sim o poder público tem essa responsabilidade de lhe propiciar todos esses meios para a sua boa sobrevivência. Então, senhor presidente, eu não quero me alongar, esse é um tema que me leva a pensar em muitos outros problemas, até pela minha experiência de vida administrativa numa cidade de crescimento desordenado, que quase hoje sem solução, que é a cidade de Salvador. Então, senhor presidente, eu me vejo assim nessa mesma condição como amigo do Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa, e que os gestores estão diante de tantos e grandes desafios e que estão agora dotando o Rio de instrumentos e condições que nós não víamos há 50 anos. Eu acho que esse é um ponto que tem que ser levado como ponto de honra nessa retomada da qualidade de vida na cidade do Rio de Janeiro e também do respeito à coisa pública. Por isso, senhor presidente, não quero me alongar, cumprimento mais uma vez a todos quantos participaram desse debate e ao eminente relator e a Vossa Excelência também, que trouxe luzes a esse debate. Então eu quero dizer que fico feliz em poder estar participando nesta tarde desse debate e desta solução que o TCU vai trazer para um problema tão complexo, tão antigo e de tamanha importância para a vida do Rio de Janeiro. O ministro Walton pediu a palavra. Senhor presidente, louvando pela última vez o notável voto do eminente relator,
eu gostaria, e também agradecendo as contribuições de todos, eu gostaria apenas de dizer que o único ponto que afasta as nossas propostas é a multa à superintendente do SPU-RJ, da Superintendência do Patrimônio da União no Rio de Janeiro. Essa superintendente, bem como a senhora, a outra, a Marina Silva, mas não é a Marina Silva. Célia Beatriz Ravera Chargrotsky. Não, Maria Ângela Miranda Esteves da Silva. Essa é a superintendente. Essa é a... Superintendente da Secretaria de Patrimônio da União. Sim. E a Célia Beatriz Ravera. Exatamente. É a coordenadora de Então, ela está sendo... Eu estou propondo a aplicação de multa simplesmente porque... da leitura da proposta da Secretaria do Tribunal, do relatório da Secretaria, verifica-se que elas fizeram tudo, assim, passando por cima da lei, não considerando que se tratava de área tombada. Elas simplesmente, assim, atravessaram todas aquelas fronteiras que eu considero lícitas ao administrador público. E elas foram ouvidas em audiência em razão de terem realizado projeto de regularização fundiária de área de interesse social na área do Jardim Botânico, que é a área tombada. E também em razão de terem forçado, senhor presidente, a concessão de direitos real de uso aos poceiros, aos invasores, assim, por prazo indeterminado. Então, é por essas razões, assim, que eu estou propondo que elas sejam multadas. Eu acho que essas pessoas praticaram atos de ofício e deixaram de praticar atos de ofício para atender sentimento pessoal, o que configura crime de prevaricação. Presidente, só para agradecer, por gentileza. O ministro da Música talvez queira falar, Vossa Excelência fala ao final. Pois não. Ministro da Música com a palavra. Senhor presidente, quando eu subscrevi o processo, eu me policiei para não falar, mas diante da proposta do ministro Walton, eu queria apenas fazer uma ponderação, que aí não é questão nem do Jardim Botânico, é uma questão de gestão, né? O descaso da gestão não coube só esta gestão que está sendo se propor. Há 200 anos há um descaso na gestão, né? Então, se nós fôssemos lá para trás, nós tínhamos que fazer um estudo sobre todos os gestores que tiveram sob sua responsabilidade o Jardim Botânico. Talvez a gente esteja cometendo um ato de justiça. Pois bem, nós estamos cometendo um ato de justiça com o Jardim Botânico, mas também nós estamos cometendo um ato de justiça com quem está, neste momento, na gestão. Então, eu acho que a proposta do ministro Valmir, que quem mais elogiou foi o ministro Otto, que tem uma paixão por esse tema, que nos motiva também a opinar, de maneira que eu acho que... Mesmo porque, eu imagino, o ministro Otto é uma ponderação, a possibilidade de aplicação de multa pode ser deixada para um momento posterior, já que há inúmeras medidas que são tomadas pelo ministro Valmir no sentido da regularização da questão. O tribunal vai, muito provavelmente, ter alguns acordos ainda em relação a esse tema. E talvez a ponderação do ministro da Música seja razoável, no sentido de que talvez no futuro possamos fazer uma avaliação até mais ampla das responsabilidades dos sucessivos gestores. Vossa Excelência, aos meus pares, pela minha recalcitrância. Mas eu acho que essa mulher, assim, ela passou por cima de tudo. Quando ela viu que havia de óbices a continuidade dessa regularização, ela começou a distribuir títulos. Ou seja, ela começou a legitimar propriedades que são absolutamente ilegitimáveis, bens tombados. Ela foi, assim, ela cometeu crimes, assim. Daí, assim, deixar para depois, eu acho que a gente tem de punir agora e se achar mais alguma coisa, punir depois. Ministro Valmir. Presidente. Nós não podemos deixar ele louvar Dom João, né? Que realmente deu esse presente para o nosso país, que o Brasil hoje é conhecido, e principalmente o Rio, por mais essa beleza que é o Jardim Botânico. Mas, senhor presidente, eu quero apenas agradecer também, fazer justiça ao Ministério Público, ao Procurador-Geral, que fez as suas colocações, agradecer a Vossa Excelência, a colaboração de Vossa Excelência, o ministro Zé Múcio, o ministro Haroldo Cedrais, o ministro Alto, Alencar Rodrigues, que colaborou e muito, o ministro Raimundo Carreiro, enfim, a todos os ministros que inclusive me telefonaram, apresentaram sugestões. Eu quero agradecer a todos, quero agradecer a equipe técnica do Rio de Janeiro, que colaborou muito nessa área também, a minha equipe técnica do meu gabinete. É um assunto realmente complexo.
Eu também concordo com Vossa Excelência, quando nós colocamos esse monitoramento, é exatamente para dar essa competência ao TCU, de nós estarmos aqui recebendo de 3 em 3 meses o andamento dessas atividades e punir a quem de direito, senão nós iríamos realmente chegar muito longe as punições, até mesmo do próprio governo, que mandou o IFAM, que mandou o SERPRO para lá, o IFAM não, a Light, o SERPRO, né, desde 1965, desde 1968. O mal é que não existe ainda em cartório a sua delimitação, os seus limites, e é isso que vai se fazer, não é isso? Agora, é claro, quando nós falamos isso das pessoas, a moradia está dito no voto de baixa renda, está dito inclusive no voto de baixa renda, é essa que tem que ser levada em consideração, que aliás a sugestão do ministro Carreiro é válida, altamente válida, já que o governo tem um programa nesse sentido. Muito obrigado a todos, vamos aguardar então. Temos 2 votos absolutamente concordantes. Há uma pequena dissenso quanto à aplicação da multa. O ministro Alton propõe a aplicação de multa à senhora Marina Ângela Miranda Esteves da Silva, superintendente da SPU, no valor de 20 mil, e Célia Beatriz Ravera Chargrovski, coordenadora da Coordenação de Destinação de Imóveis da Codim SPU Rio de Janeiro, basicamente por realizar projeto de regularização fundiária de interesse social, contrário ao que diz a Constituição, ao decreto-lei mencionado, e no Jardim Botânico. Eu vou colher os votos. Ministro Sherman. Senhor presidente, eu só queria esclarecer uma questão. O item 9352 vai ser só suprimida a parte final. A parte inicial continua a mesma, proposta pelo ministro Valmir Campelo, né? Outra coisa também, o monitoramento foi incluído a partir da proposta do ministro Raimundo Carreiro, que eles têm que informar. No acordo anterior? Anterior. Não nesse, né? Não nesse. Tá bem. Então, eu vou acompanhar, então, o ministro relator, apesar de compreender as razões do ministro Alton Alencar Rodrigues. Acredito que, se não forem cumpridas as orientações, determinações aqui do tribunal, realmente é caso de se apurar a responsabilidade e aplicar sanções. Mas, no momento, eu vou acompanhar o ministro Valmir Campelo. Ministra Ana Reis. Senhor presidente, eu quero parabenizar os ministros, ao ministro Valmir Campelo, que fez um belo trabalho, e aos ministros Walter Alencar e Raimundo Carreiro, que colaboraram no aperfeiçoamento do acórdão de tão importante área brasileira. Não só brasileira, mas internacional. O Jardim Botânico é um patrimônio nacional e tem um valor internacional. A nossa responsabilidade é muito grande. Eu acredito que é importante se balizar e acompanhar. E eu acompanho o ministro Valmir Campelo, mas se os itens não forem cumpridos no seguir do acórdão, eu estarei votando também com o ministro Walton no próximo acórdão, mas espero que eles cumpram para não precisarem ser multados, porque é necessário que a gente tome conta, ajude aos poderes brasileiros a preservar esse patrimônio do mundo. Ministro Zé Múcio. Ministro Zé Jorge. Ministro Raimundo Carreiro. Ministro Haroldo Cedrais. Presidente, vou voltar com o eminente ministro, louvando mais uma vez o voto do eminente relator, ministro Decano. Eu vou acompanhar o ministro Walton, porque sei que a proposta de Sua Excelência tem um efeito pedagógico para que haja uma virada de página nesse caso, nesse processo, senhor presidente. Então, voto com o ministro Walton. Na verdade, considero que houve unanimidade no tribunal na parte substancial e na pequena parte que diz respeito à multa, houve vitória do relator, 5-3 da tese defendida pelo relator. Foi por unanimidade. Esse voto eu considero um voto por unanimidade, é um pequeno detalhe, óbvio, claro. Mesmo, não, pode ser ressuscitado a qualquer momento. Bem, essa é a decisão do tribunal. Passo a palavra ao ministro Valmir Campelo para relatar seus processos.